Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Thomson, mestre em biologia, e hoje vamos falar um pouco sobre a ecologia. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre ecoresorts, ecossustentável, desenvolvimento sustentável, reciclagem de lixo, tudo para proteger o ambiente e a ecologia. Mas vocês sabem exatamente o que isso significa? Bem, para começar, começar falando sobre a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro em 92, conhecido como ECO 92, Cúpula da Terra, Cimeira do Verão, Conferência do Rio de Janeiro e Rio 92. Essa foi um grande evento que aconteceu nos anos 90, onde diversos chefes de estados, organizados pelas Nações Unidas, se reuniram de 3 a 14 de junho, na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de debater os problemas mundiais. E essa conferência, ela marcou bastante a questão ecológica, porque ela reuniu não só diversos líderes mundiais, como também diversas ONGs, que foram até lá para debater os problemas ambientais. Foi um evento tão grandioso que, nesse período, provisoriamente, a nossa capital foi transferida para o Rio de Janeiro. E para garantir a segurança de todos os participantes, até as Forças Armadas, foi mobilizada com esse objetivo. A Eco 92 teve um caráter especial em razão da presença, como eu falei, de inúmeros chefes de Estado, demonstrando assim a importância da questão ambiental nos anos 90 e que vem crescendo cada dia mais até hoje. Foi durante a Eco 92 também que foram realizados diversos fóruns globais, onde foi aprovada a chamada Declaração do Rio ou Carta da Terra, que, conforme este documento, os países ricos têm a maior responsabilidade na preservação do planeta, já que eles são os que gastam muito mais recursos. Mas, enfim, você deve estar se perguntando agora, o que é ecologia? Ecologia, gente, é a parte da biologia que se preocupa em estudar as relações estabelecidas entre seres vivos deste com o ambiente em que vivem. É um termo derivado do grego, de duas palavras gregas, a primeira sendo oikos e a segunda logos, que significam, respectivamente, casa e estudo. Só que o termo ecologia só foi usado pela primeira vez em 1866, na obra chamada Morfologia Geral do Organismo, do biólogo alemão Ernst Haeckel. A ecologia, gente, ela pode ser considerada uma das ciências mais complexas e amplas, pois ela não compreende apenas a natureza, ela envolve o estudo de diferentes campos. Isso inclui a evolução, a genética, citologia, anatomia, fisiologia, entre outros. Bem, agora nós vamos estudar alguns conceitos populacionais que estão dentro da ecologia. Primeiramente, nós vamos falar sobre os níveis de organização. No livro de vocês vão ver uma imagem muito semelhante a essa que está sendo mostrada nesse momento, aqui para vocês, que mostra os níveis de organização dos seres vivos, que começa desde molécula até célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Ao estudar a ecologia, é importante que vocês saibam que ela se divide em níveis de organização, que vão ser as principais: a população, a comunidade, ecossistema e biosfera. Vamos agora falar desses conceitos principais. A população, ela representa o conjunto de organismos da mesma espécie, vale ressaltar aqui, mesma espécie, que vivem juntos e apresentam maiores chances de reprodução entre si. Inicialmente, esse termo, gente, foi utilizado somente para as populações humanas. Com o tempo, ele foi se ampliando
para qualquer grupo de organismos. Por exemplo, um grupo de cães, uma população de cães, uma população de peixes, uma população de bactérias, uma população de fungos e assim por diante. A gente acabou de falar sobre espécie naquela parte, que a população é o conjunto de espécie. Mas o que é a espécie entre si? Espécies, gente, são organismos com características genéticas semelhantes. Com isso, o cruzamento de indivíduos da mesma espécie acaba gerando descendentes férteis que vão passar seus genes para as próximas gerações, né, adiante, né, sendo elas favoráveis ou não. Um exemplo que a gente tem de descendentes férteis, nós podemos falar sobre o caranguejos, o urso, o pau-brasil, entre outras espécies. Vale ressaltar, gente, uma coisa muito bacana de se falar, que uma espécie ela atinge o sucesso ecológico não quando ela gera apenas seus descendentes férteis, mas quando os descendentes dos seus descendentes são férteis. Ou seja, ela alcança sucesso ecológico quando seus netos passam esses genes à frente. Comunidade ou biocenose. A comunidade, gente, representa o conjunto das populações que vivem numa mesma região, no qual vivem em determinado local, com condições ambientais específicas, interagindo entre si. Também é chamado de comunidade biológica, biocenose ou biótipo. Como, por exemplo, nós podemos citar as comunidades de insetos, aves e plantas de uma determinada região. Nesse caso, dentro da comunidade, nós vamos ter o conjunto da espécie de um determinado grupo, sejam de aves, insetos, plantas, etc. Agora, o que é o ecossistema em si? O ecossistema, gente, é o conjunto de comunidades que interagem entre si e com o ambiente. Ele é formado pela interação, né, de biocenoses e biótipos. A reunião de diferentes ecossistemas também é chamado de bioma, e neles estão reunidas características próprias de diversidade biológica e condições ambientais. Querem exemplos de biomas? Eu vou citar, por exemplo, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia. Cada um desses biomas, eles têm suas características próprias, suas espécies próprias, interagindo com diferentes comunidades entre si. Se você for olhar o ambiente da Mata Atlântica, você vai ver como ela é diferente do Cerrado, como ela é diferente da Amazônia. E outro exemplo, nós vamos ter também a Caatinga, como ela é diferente também. Só que a relação entre esses biomas, gente, eles dependem principalmente de fatores bióticos e abióticos. Quais são os fatores bióticos? Como o próprio nome diz, bióticos são os seres vivos, né? Os fatores bióticos são os fatores que falam sobre seres vivos e não vivos de um determinado sistema, né? Os seres vivos, como mostra aqui no lado A, representam os componentes bióticos. Neles, nós vamos ter plantas, animais, bactérias e outros seres vivos. Já o conjunto de componentes físicos, como mostrado aqui no B, que são a temperatura, a umidade, a luminosidade, o solo, entre outros fatores, são os componentes abióticos. Agora nós chegamos aqui no nível mais amplo, que corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas, né, que é a biosfera. Nele você pode encontrar na biosfera, né, todos os ecossistemas, como eu falei, do planeta, ou seja, é o local onde estão todos os seres vivos. É a reunião de toda a biodiversidade existente na Terra. E a biodiversidade, por sua vez, significa a variedade de vida existente, englobando toda a riqueza de espécies. Quando você pegar todo esse conjunto, espécie, população, comunidade, bioma, ecossistema, você tem a biosfera.
Agora vamos ver alguns conceitos básicos de biologia, né? Aqui nós temos um gráficozinho, gente, aqui, que vai mostrar para vocês um pequeno resumo, né, sobre o que nós vimos até agora. A ecologia em geral. Os seres vivos formam as comunidades, constituídas por populações, que são o conjunto de indivíduos da mesma espécie. E as espécies possuem habitat local e também nicho ecológico, que é o cotidiano dela. Nós também vimos que os seres vivos eles têm uma interação com o ambiente, e o ambiente ele é composto por fatores bióticos, que são os seres vivos, fatores abióticos, que são a temperatura, o clima, a umidade, entre outros. E esses fatores bióticos e abióticos formam o ecossistema. E o conjunto de ecossistemas formam a biosfera. Foi isso que nós vimos até agora. Agora, para melhorar a compreensão do mundo vivo, além dos níveis de organização, a ecologia moderna abrange diversos conceitos que são fundamentais. Agora eu vou falar para vocês quais são esses principais conceitos que a ecologia estuda. O primeiro deles é o habitat. O habitat ele representa o ambiente físico em que vivem determinadas espécies. As condições do ambiente, como vocês viram, dependem de fatores abióticos que vão afetar diretamente os seres vivos presentes. Como vocês podem ver aqui na imagem, vocês vão ter diversos tipos de habitats e cada um desses habitats você vai ter diferentes espécies. São alguns exemplos de habitats. Por exemplo, o habitat do leão, que são as savanas, e o habitat do tatu, que são as florestas. Nicho ecológico, gente. O nicho ecológico representa o hábito e o modo de vida dos animais que representam seu nicho. Por exemplo, no grupo dos leões, são as leoas que caçam e cuidam dos filhotes, enquanto os machos defendem eles de invasores. Vamos pegar um outro exemplo aqui, de habitat. Habitat, segundo o nosso quadrozinho aqui, diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive. Como exemplo, a tartaruga, que depende, né, dos recifes de corais e águas costeiras rasas, sendo esse o seu habitat. Né? O nicho. O nicho ecológico diz respeito ao papel ecológico de um ser vivo na comunidade que ele vive. Por exemplo, quando falamos da tartaruga de pente, que ela alimenta-se de animais como anêmonas e que estão à procura de alimento nas fendas de corais, estamos falando, então, do seu nicho ecológico. Agora, o que pode acontecer, gente, com a interação entre as espécies? Dentro desses nichos ecológicos, você não vai encontrar só uma espécie. Não vai ter apenas a tartaruga. Vai ter outras espécies que vão estar lá interagindo e até mesmo competindo entre si. Então, a gente pode resumir como o habitat sendo o endereço do ser vivo e o nicho ecológico o seu trabalho dentro do ecossistema. É por isso, gente, que a destruição de um habitat pode levar à extinção de uma espécie. Relações ecológicas. As relações ecológicas, gente, são as interações que ocorrem entre os seres vivos dentro do ecossistema. E essas relações podem ser entre indivíduos da mesma espécie, que a gente chama de intraespecífica, ou entre espécies diferentes, que a gente chama de interespecíficas. E essas relações, gente, entre mesma espécie e espécies diferentes, elas podem ser benéficas ou positivas, ou prejudiciais ou negativas para as partes envolvidas. Vamos pegar um exemplo aqui de relação ecológica interespecífica de mesma espécie. Essas relações, por exemplo, elas podem ser positivas, como eu falei, ou benéficas, que são as relações harmônicas.
Por exemplo, numa sociedade, os indivíduos cooperam entre si. Numa colônia, os indivíduos associados anatomicamente trabalham juntos, certo? Tudo bem. Agora, que tipo de relação negativa ou prejudicial pode acontecer? Numa relação desarmônica intraespécies, pode acontecer, por exemplo, o canibalismo, que é quando o indivíduo se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie, ou uma competição quando quando está faltando recurso. E geralmente essa falta de recurso é o que pode levar a uma espécie no caso, praticar canibalismo. Relações interespecíficas de espécies diferentes. Elas podem ser harmônicas, né? Como quando, por exemplo, ocorre o mutualismo, quando ambas as espécies envolvidas se beneficiam. Por exemplo, o mutualismo entre as plantas e os insetos. As abelhas, por exemplo, e as borboletas, elas são polinizadoras. Elas vão se alimentar na planta e, ao mesmo tempo, elas ajudam a planta a se propagar e se reproduzir. O comensalismo é um outro tipo de relação onde apenas uma espécie se beneficia, mas ela não prejudica a outra. Esses são exemplos de relações harmônicas. Agora, relações desarmônicas ou negativas entre espécies. Nós vamos ter o amensalismo, quando uma espécie ela está inibindo a ação da outra. O predatismo, que é quando o indivíduo mata outro de outra espécie diferente. O parasitismo, quando ela retira nutrientes de algum hospedeiro. Isso acontece muito entre as vespas, por exemplo, existem tipos de vespas que são parasitas de larvas de borboleta, por exemplo. E a competição entra novamente aí como uma relação desarmônica interespecífica de espécies diferentes, porque elas estão disputando recursos. A cadeia alimentar é outro conceito ecológico. Hoje em dia quase não se usa mais cadeia alimentar. Hoje a gente fala mais de teia alimentar, né? Como vocês podem ver, a cadeia alimentar em si, gente, ela é formada, né, por uma teia, não é uma cadeia em si. Ela representa as relações alimentares entre os organismos da biota, né? É através dos níveis tróficos da cadeia alimentar que é realizado o fluxo contínuo de energia, que começa lá com os produtores, que podem ser plantas em geral, né? E você vai ter os consumidores primários, que podem ser diversos tipos de herbívoros, os consumidores secundários, que vão se alimentar de consumidores primários, e consumidores terciários, que seriam os topos da cadeia. Apesar de você ter toda essa divisão, todos esses grupos que estão citados aqui, após a sua morte, elas vão se tornar alimento para os decompositores, que vão fornecer energia de volta para toda essa teia que vocês estão observando aqui. Muito bem. Ciclos bioquímicos, né? Os ciclos bioquímicos representam os processos realizados entre energia e a matéria, que por sua vez se movimentam pelo ambiente de forma cíclica. Assim, a ciclagem de nutrientes acaba sendo essencial para a manutenção da vida. Entre os ciclos biogeoquímicos, a gente pode citar o ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e da água. São vários fatores, né, que a gente pode falar de ciclos biogeoquímicos. E a gente pode classificar esses ciclos biogeoquímicos em gasosos, quando representados pelo principal, né, o reservatório de energia, é os elementos da atmosfera, e os sedimentares, quando esses reservatórios principal é a crosta terrestre. Entenderam? Então, gente, vamos continuar seguindo o assunto aqui. Vamos agora falar sobre os ramos de estudo da ecologia. A ecologia, como eu falei, gente, é uma área muito ampla mesmo. E por isso ela possui diversos ramos de estudos que são específicos
e difíceis de serem plenamente delimitados. Apesar de dividida em ecologia animal e ecologia vegetal, os ecólogos vegetais eles têm que conhecer um pouco de ecologia animal e vice-versa. Dentre as categorias mais conhecidas do ramo, a gente pode citar a autoecologia, que é o estudo clássico da ecologia, que analisa de forma experimental as relações do organismo com o ambiente. Nós vamos ter ainda a sinecologia, que é o estudo das comunidades. Ela é mais filosófica e descritiva e pode ser dividida em terrestre e aquática, as quais elas podem até mesmo ser subdivididas em, por exemplo, ecologia aquática. Ela vai abranger a limnologia, que é o estudo dos cursos d'água, e a ecologia marinha, que é o estudo de estuários e de mar aberto. Mas a gente também pode citar, gente, a ecologia de comunidades de insetos que tem dentro da entomologia que também é estudado. São outros exemplos de sinecologia. A gente também tem a demoecologia, que estuda a dinâmica das populações, ou seja, analisa como varia a riqueza de espécies e por que isso acontece. E por fim, nós temos uma das mais conhecidas, que é a ecologia humana, que estuda a relação entre os indivíduos de diferentes grupos humanos. Ela analisa situações como doenças, epidemias, problemas de saúde pública e até a qualidade ambiental. Bem, gente, a gente termina nosso assunto por aqui, mas eu espero que depois de vocês terem visto esse assunto todo de ecologia, vocês possam ter entendido um pouco de como a natureza é interligada e como uma coisa depende da outra, e que a alteração dela pode levar a consequências terríveis, até mesmo a extinção de espécies, que são importantes para o desenvolvimento de outras espécies. E por isso que hoje se fala muito em desenvolvimento sustentável, preservação. Tudo isso que vem acontecendo não é à toa. É uma conscientização que vem se desenvolvendo há muito tempo. E é necessário que a gente preserve nossos recursos hoje, para que amanhã não falte, né, para os nossos descendentes, que também vão ter que ter esse pensamento ecológico de preservar e reutilizar, né, e até mesmo salvar o nosso planeta. Eu agradeço por aqueles que escutaram essa aula. A gente se vê no próximo conteúdo. Até a próxima, gente!